Fala galera, tô aqui mais uma vez de azul porque o confronto do Brasil é contra o Japão e a gente vai falar um pouquinho sobre as táticas que o Brasil usa e pode usar contra o Japão para vencer e avançar de fase. Bora lá? Fala pessoal, aqui quem fala é o David, seja bem-vindo a mais um Sala Verde. Vou pedir para você deixar o like, comentar, se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que gosta de futebol. Esse é um vídeo bem legal, então já compartilha, porque isso vai ajudar demais o canal. Então galera, tô aqui com o meu campinho aberto, vamos ver um pouquinho como o Ancelotti pensou esse time do Brasil para que vem atuando, né, durante a Copa do Mundo, mas que começou já no ciclo dele ali em volta de um ano atrás, né, quando ele foi contratado. Aqui a gente tem uma formação de 4-2-4, que foi a formação que o Ancelotti, inclusive, divulgou abertamente para a imprensa que ele utilizaria essa formação na Copa do Mundo, né. Nessa formação, a gente tinha o Wesley na lateral direita, a gente tinha o Gabriel Magalhães e o Marquinhos na zaga, e a nossa lateral esquerda ainda estava em dúvida, então se pensava muito que seria o Alexandro, o nosso lateral esquerdo, né, antes da Copa, e acabou que foi o Douglas Santos. O Wesley se machucou, então a gente inicia a Copa do Mundo com o Ibañez, né, e depois o Ancelotti vê que não tá dando muito liga ali e ele troca pelo Danilo, que era um jogador que tava indo para ser reserva, né? Ele não seria titular. Eu acredito que o Ancelotti não pensava nem em utilizar o Danilo na Copa do Mundo, mas ele levou e o que sobrou foi ele para jogar ali na direita. Bom, aqui no meio-campo temos o Casemiro e o Bruno Guimarães. E tínhamos até então o Estevão aqui pela ponta, que aí depois ele se lesiona. E quem entra no lugar é o Luiz Henrique para assumir a vaga ali. Luiz Henrique não, né? Que o Luiz Henrique já era um reserva imediato. E então ele teoricamente seria o titular nessa Copa. Mas acabou que não aconteceu. E aqui seria o Ryan, né? Que entra na vaga do Estevão para compor esse quarteto de ataque. Só que na Copa do Mundo ele faz algumas alterações. Então ele coloca o Rafinha, coloca o Igor Thiago, o Vinícius Júnior e o Paquetá. O que acontece é que ele coloca o Rafinha por aqui e o Paquetá por aqui. Esse lado do campo fica vazio no primeiro jogo, né? E por vezes o Paquetá tinha que vir para a esquerda. O Rafinha tinha que vir para a esquerda, principalmente para marcar. Por quê? O Ancelotti ele coloca essa formação como prioridade para que o Vinícius Júnior seja destaque. E com o Estevão seria esse cara aqui na ponta, né? E o Rafinha seria esse segundo atacante. Então ele queria potencializar o Rafinha e o Vinícius Júnior. O que, convenhamos, não deu certo durante o ano inteiro que ele testou isso, e muito menos durante a Copa do Mundo, né? Enquanto o Rafinha estava em campo, o Brasil praticamente não criava, e o Vinícius Júnior não conseguia ter boas chances de gols. No jogo contra o Haiti muda um pouco, mas pela fragilidade que tem a equipe do Haiti, né? Então aqui no ataque a gente tem o Rafinha, o Paquetá, o Igor Thiago e o Vinícius Júnior. O que acontece é que o Ancelotti coloca o Rafinha por dentro e o Paquetá pela ponta. E isso foi um problema, por quê? Porque esse buraco aqui ficou, né? Então, por vezes o Rafinha tinha que abrir aqui para marcar e ficava esse meio aqui vazio, né? Então, e o Rafinha também ele não consegue criar boas chances aqui por dentro. Assim como o Paquetá, como não é um ponta, ele é um meio campo, ele não consegue dar profundidade pro time aqui, né? E então, o que aconteceu no jogo do Haiti, por exemplo, é que ele inverte. E assim o Rafinha consegue um pouco da profundidade e conseguir bolas enfiadas em velocidade. E o Paquetá começa a jogar melhor, né? Porque ele tá jogando na posição de origem dele.
Mas um dos problemas foi esse aqui, ele colocar o Igor Thiago pra jogar do lado do Vinícius Júnior aqui na frente. Porque o Vinícius Júnior não marca. O Igor Thiago, a função dele, teoricamente, seria descer aqui pra marcar, pro Vinícius Júnior ficar na frente, isolado. Mas o Vinícius Júnior, o Igor Thiago, ele não tem essa característica, né? Ele é um centroavantão. Então ele vai brigar muito aqui na frente. Mas voltar aqui pra marcar, ele não ia conseguir. E quando ele teve a chance aqui dentro da área, a gente já sabe o que aconteceu. Então ele foi substituído pelo Matheus Cunha. Quando entra o Matheus Cunha, a formação vira essa daqui. Então o Paquetá joga centralizado, o Matheus Cunha tá na frente e o Vinícius Júnior e o Rafinha estão nas pontas. Aqui parece que tá simples, né? O Rafinha acompanha o lateral aqui, o Vinícius Júnior acompanha o lateral aqui. Mas não funciona. Por quê? Porque o Vinícius Júnior não é um jogador de marcação, ele não marca, ele não volta, não acompanha o lateral. Por vezes ele vem buscar a bola aqui, ele flutua aqui, mas ele não marca. Marcação, ele não faz isso. Então, o Rafinha que descia pra cá, o Paquetá abria aqui, e o Matheus Cunha vinha e fechava o triângulo aqui no meio campo. E essa é uma das características que fez o Matheus Cunha ter a titularidade e não o Endrick, por exemplo. Por quê? Porque o Endrick seria esse cara aqui, né? Só que pro Endrick ser esse cara, o Vinícius Júnior tinha que ser esse cara. Então, o Endrick muitas vezes não joga por isso. Não é uma disciplina tática como colocam, mas é uma característica tática. O Endrick, ele não tem essa característica de voltar pro meio e fazer como um meio armador. Ele sim, no Lyon, ele joga por vezes aqui, voltando pra ponta e armando o jogo, mas se você reparar nos jogos do Lyon, quem acompanhou, ele vinha pra cá, pra marcar aqui, ou por vezes ele pressionava aqui quando o zagueiro ou o primeiro volante tava bobeando, né, digamos assim. Então, o Brasil ele fica com essa formação a partir de então, né? Principalmente depois que o Rafinha se machuca, ele coloca o Ryan e aí ele fica com essa formação. Quando a gente pode ver que quando o Brasil abre o Paquetá, por exemplo, e traz o Ryan para marcar aqui, aqui fica com uma linha de 4 no meio e um jogador um pouco mais à frente. O Vinícius Júnior, que teoricamente pressiona aqui, flutua aqui nessa área. Teoricamente, porque ele não faz isso, o único lugar que ele joga é nessa região. Então, ele teoricamente ficaria flutuando aqui para receber a bola de frente para a área, para receber a bola em profundidade e fazer o mano a mano aqui. E então ele ficaria isolado, né? O Vinícius Júnior é o que o Ancelotti pensa que seria o cara da decisão, né? O cara que vai decidir o jogo. Então, a gente pode pensar que o Brasil ele não tem jogado com a formação inicial. Olha a diferença da formação que o Brasil tava antes e olha a diferença para a formação que ele tá agora, né? Ele tava com essa formação e agora ele joga basicamente defendendo nessa formação. Pro Endrick entrar aqui, o que o Ancelotti poderia fazer? Abrir o Vinícius Júnior para ponta, onde que ele sempre fica, e o Endrick para outra ponta. Jogaríamos com um 4-4-2 padrão. O que acontece é que esse cara aqui não pode ser o Ryan e talvez não possa ser o Luiz Henrique. Quem teria que jogar aqui seria o Danilo, porque aí a gente mantém aquela marcação em quadrado que o Ancelotti está fazendo no meio campo, né? Quando o Matheus Cunha vem. Então a gente jogaria aqui
o Paquetá ele poderia marcar aqui o lateral caso o Vinícius Júnior não acompanhasse. E o Endrick ele tem essa característica de muitas vezes voltar aqui para a direita. Tanto que o Endrick ele tira uma bola aqui nessa região contra a Escócia, né? Então daria para jogar. Uma coisa interessante de perceber nessa formação é que você consegue também colocar o Neymar aqui. Se você tiver 3 volantes, Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo. Ou vice-versa, né? Danilo e Bruno Guimarães. O Neymar ele tem uma certa liberdade de criação aqui, né? O Neymar ele não é um cara que ele não vai voltar, que ele não vai marcar. Muito pelo contrário, eu já falei isso aqui, que no Santos ele marca muito. Ele não é um jogador que se esconde de marcar. Mas ele é um jogador, obviamente, que marca menos do que os outros jogadores de marcação. Até porque o talento dele se sobressai pra cá, nessa região do campo, né? Quando ele tá aqui é que ele faz a diferença. Mas, tendo o Endrick aberto por essa ponta e o Vinícius por essa ponta, olha como o campo se abre pro Neymar e se abre pro Vinícius Júnior fazer essa movimentação. Deixa eu colocar uma setinha aqui. O Neymar ele pode tanto atacar aqui, né? Ele pode tanto atacar aqui, nessa região, como ele pode enfiar uma bola aqui para o Vinícius Júnior atacar essa região. Ele pode enfiar uma bola. Ele pode enfiar uma bola aqui para o Endrick atacar essa região. E, consequentemente, ele mesmo vir receber aqui de frente para o gol. Então isso deixa o ataque do Brasil muito poderoso, caso o Ancelotti pense em colocar o Neymar para flutuar nessa região, né? Então, o Neymar é um cara que ele pode fazer a diferença. Eu acho que ele pode ser titular na fase de mata-mata, mas eu não acredito que ele vá ser. Eu acho que ele vai ser uma opção, porque o Ancelotti ele tá prezando muito para que o Vinícius Júnior seja muito mais solto, né? E o Neymar, claramente, ele é um cara que flutua. Ele flutua, ele vai criar chances. Ele criou 3 grandes chances no jogo que ele entrou. Ele entra 15 minutos, se eu não me engano, e ele cria 3 grandes chances. Mas essa formação pode ser favorável para o Neymar. O que acontece é que o Vinícius Júnior é o cara que o Ancelotti escolheu para ser o cara da seleção brasileira. Então o jogo sempre vai depender de como o Vinícius Júnior tá se modulando dentro de campo, né? Como ele tá se movimentando, como que ele tá atacando os espaços. E aí, se as linhas começarem a se apertarem pro Vinícius Júnior, ele coloca o Neymar, porque o Neymar vai chamar a atenção. E tendo um cara diferente assim dentro de campo, o time adversário não vai permitir que ele fique sozinho. Assim como a Escócia, assim que ele entra e toca na primeira bola, tem 3 marcadores em cima dele. E assim como a jogada pro Vinícius Júnior, que ele tá aqui, e aí ele enfia uma bola aqui pro Vinícius Júnior. Aqui tinha um jogador aqui, um outro aqui e o outro aqui. Acho que tava mais ou menos nesse naipe. E aí o defensor que para o Vinícius, mas que dificulta a finalização do Vinícius Júnior, é esse que ataca esse outro canto do espaço aqui do Vinícius Júnior, né? E aí, consequentemente, o Vinícius Júnior tem mais dificuldade de finalizar. Mas, ainda assim, o Vinícius Júnior consegue finalizar e por pouco não faz o 3º gol dele no jogo, né? A gente pode esperar que o Brasil mantenha essa formação que ele jogou no último jogo, que era com o Paquetá jogando quase como um volante, mas por vezes a formação estava assim. Mas a gente pode esperar também, talvez, uma substituição. Eu acho que o Ryan entra de titular. Eu acho que ele não fez uma atuação de craque, mas ele não faz uma atuação abaixo dos outros jogadores. Inclusive ele faz melhor do que o Rafinha, a função. E o Neymar pode entrar a qualquer momento no lugar do Paquetá, mas eu acredito que ele vai com a mesma formação que ele entrou no último jogo.
talvez pensando já nas possíveis substituições, como a do Ryan pelo Endrick e a do Paquetá pelo Neymar, né? Bom, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta aí o que você acha que o Brasil pode fazer contra o Japão, que é um time que ataca muito pelas beiradas. É um time que vai dificultar muito esse lançamento para o Brasil, né? Que é a característica principal do Vinícius Júnior, correr ali entre as linhas. E me diz o que você espera, quem você espera ver jogando, quem que você acha que pode entrar de titular já nesse jogo, se o Neymar pode entrar, se o Endrick pode roubar uma vaga ali. Eu acredito que não, por conta dessa distância que o Matheus Cunha, dessa função tática que o Matheus Cunha cumpre, né, para deixar o Vinícius Júnior mais livre. Mas eu colocaria o Endrick, e talvez eu fale isso um pouco no próximo vídeo. E eu já falei aqui que eu não iria também com 2 laterais, eu iria com 3 zagueiros, né? Principalmente nesse jogo contra o Japão, onde que eles atacam muito pela lateral. Bom, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, isso vai ajudar demais o canal. E vou ficando por aqui, valeu!